Começar. Bom, no primeiro lugar, estão me escutando bem? Sim, sim. Tá bom. Eu sou Dayana Franco, gerente administrativa da Câmara. Eu sou a pessoa que sempre manda uma mensagem para cada associado que trabalha na parte administrativa e financeira da Câmara. Sempre que o pessoal precisar de alguma coisa, pode me mandar uma mensagem sem problemas. Esse é nosso segundo webinar que a gente está organizando, com a presença do nosso querido conselheiro Cleber Seroni. Muito obrigada, Cleber, pela participação sua. Então, deixo a palavra para você. Se o Roger quer fazer algum comentário, Roger? Não, estamos bem assessorados aí, nosso conselheiro aí, paraguaio. Eu acho que a gente tem bastante a agregar aqui. A gente está vendo de galera, tá a Nid, tá o Wesley, tá o Marcelo Reis aqui, a gente está no escritório em São Paulo, né? Estamos aqui pertinho do César, eu vejo que o César está aí presente também. Então, vamos aproveitar e vamos sugar ao máximo aí os conhecimentos do Kleber aí, que tem bastante a somar aí com as oportunidades do Paraguai. Bom, começamos então primeiro. Muito obrigado pela presença de todos, né? Aí como conselheiro da Câmara Comercial Brasil-Paraguai, é o Roger aí a oportunidade de da gente compartilhar um pouco de experiência nessa trajetória profissional, né? E também como compromisso como conselheiro da Câmara. Bom, é apresentar um pouco rápido, né? Bom, meu nome é Cleber Seroni, eu sou de formação engenheiro químico. Eu tenho formação também em técnico eletrônico e técnico químico. Bom, e a formação de engenheiro chega um momento na vida que ele te leva para dois caminhos, ou o caminho técnico ou o caminho de gestão. Eu acabei indo para o caminho de gestão, sem deixar também o lado técnico, que tem que ser algo bastante presente na vida do engenheiro, né? E acabei indo para a área de gestão. Trabalhei como executivo por muito tempo na Votorantim Cimentos, depois na Camargo Correia, a Maréia, no Egito, e já estou há 22 anos fora do Brasil, né? Então já sou um expatriado de longa data. Tive oportunidades aí de participar de alguns processos de internacionalização, como a compra da Loma Negra na Argentina, que foi um processo extremamente importante, quando foi a primeira internacionalização da Camargo Correia. Eu estava nesse processo. É um processo, um M&A bastante intenso, um M&A bastante longo, pelos valores envolvidos e pela operação. Depois nós somos sete executivos fomos para assumir a operação na Argentina. Eu fiquei na Argentina durante 4 anos. Depois tivemos uma operação que foi uma operação Greenfield aqui no Paraguai, que foi um Greenfield que era um projeto que hoje eu sou executivo do grupo aqui. Era o Greenfield de uma fábrica de cimento, que é a Iguaçu Cimentos. E eram três sócios, era a Votorantim, Camargo Correia e o Grupo Bogarim aqui do Paraguai. E por estatuto, a Camargo Correia fazia a gestão do negócio, eu vim como CEO desse Greenfield, desse projeto, né? Em 2012, houve outro processo de internacionalização da Intercemit, e aí foi um processo bastante interessante, foram aquisições de algumas operações no Egito, em Cabo Verde, Portugal, Moçambique, Marrocos, África do Sul e Brasil, e eu participei desse processo de M&A também. E, bom, e depois no processo de M&A sempre tem, chamamos de PMI. O que é o PMI? O PMI é quando a estrutura de replicar a cultura da tua empresa de origem às empresas que foram feitas aquisições. E nesse processo eu fiquei praticamente 2 anos no Egito, né? Então eu trabalhava em Alexandria, mais especificamente em Matrurro, que é uma unidade que vai para caminho da Líbia, né? E depois tive a oportunidade de estar em Moçambique, em Cabo Verde, em Portugal também, mas também conduzindo o projeto do Paraguai. Quando foi 2015, terminou meu programa de expatriado e eu fui convidado a voltar novamente ao Egito, mas o Egito, como turismo, 3, 4 vezes é bacana, mas para morar uma vez já é o suficiente, né? Então acabei tomando a decisão de não ir voltar para o Egito e eu tive o convite do grupo local para ficar como executivo no grupo local. Então, desde 2015, eu sou executivo do Grupo Bogarim, sou conselheiro internacional e sou CEO da Iguaçu Cimentos.
2019 fizemos um valuation e 2020 acabamos comprando 100% as operações da Intercement no Paraguai. Então hoje o grupo, a Iguaçu Cimentos é 100% paraguaia e é uma unidade de negócio extremamente interessante pela formação da própria estrutura que nós conduzimos desde 2010, né? E com isso já fazem esses 22 anos que eu estou fora do Brasil e desses 22, 15 aqui no Paraguai, né? Então um resumo da minha trajetória profissional, né? Dentro desse bate-papo nosso hoje, a ideia é compartilhar, aqui é compartilhar informações e experiências, né? Eu tenho certeza que aqui cada um de vocês tem muito a agregar. Se nós somarmos aqui todas as nossas experiências, muita coisa boa sairia aqui se fosse um projeto, né? Mas eu vou começar um pouco pelo Paraguai, né? E depois a gente fala um pouco de governança, depois a gente fala um pouco de sistema de gestão. O Paraguai, hoje, eu e o Roger temos bastante contato, bastante informações sobre o que é o Paraguai, até mesmo pela própria Câmara, né? O Paraguai é um país que ele vem crescendo de forma silenciosa, né? Eu vi essa transformação de 2010 para cá, é uma transformação extremamente pujante, uma transformação extremamente sólida. O Paraguai tem algo muito positivo, que ele tem um sistema de gestão de Estado, não é sistema de gestão de governo, não é uma política de governo, aqui existe política de Estado. E quando existe política de Estado, essa é perene, ela é sustentável. E o governo, em 2013, quando ingressou Horácio Cartes no país, vem de uma cultura empresarial, ele veio com esse modelo de gestão de profissionalizar o Estado. E foi realmente uma grande virada de chave do Paraguai, que tanto nossos ministros aí de Indústria e Comércio, Fazenda, presidente do Banco Central, Ministério de Indústria e Comércio, Obras Públicas, a estrutura interna do governo eram profissionais com conhecimento técnico e conhecimento sólido de sistema de gestão. E foi quando foi dado um boom de gestão no país, né? Nesse momento, para mim, foi um dos melhores ministros de Indústria e Comércio, que foi o Gustavo Leite. O Gustavo Leite, em 2013, ele fez algo muito interessante, porque, lamentavelmente, nós, brasileiros, e não só brasileiros, mas nós que vivemos fora do Paraguai, e eu acredito que nós, brasileiros, um pouco mais, nós temos esse preconceito com o Paraguai. Nós fazemos um preconceito. Eu tinha esse preconceito, né? Eu lembro quando eu fui indicado para vir ao Paraguai, eu estava vindo de uma viagem de Minas Gerais, mais especificamente Pedro Leopoldo, e no aeroporto de Guarulhos encontrei o presidente da Camargo e ele disse: "Ó, Kleber, tu vai para outro programa de expatriados, a gente não sabe ainda se tu vai para Moçambique ou para o Paraguai." E eu pensei: pô, será que eu não tenho plano C? Tem que ser somente esses dois, tá? E bom, eu felizmente vim ao Paraguai. E a gente acredita que o Paraguai é apenas fronteira. Não, o Paraguai é muito mais do que isso. O Paraguai é um país extremamente estável, um país com uma política de Estado extremamente interessante, uma segurança física e jurídica que dá inveja a muitos países, tá? A gente recebe aí com frequência é, missões que vêm de empresários que querem conhecer o Paraguai. E quando a gente analisa o Paraguai, a questão tributária e impositiva ela é tão simples que assusta, que a gente acha que não, pô, não pode ser tão simples, né? A gente fala aí de uma estrutura tributária dos 10, 10, 10, que basicamente é 10% de imposto de pessoa física, 10% de imposto de renda pessoa jurídica e 10% do IVA. E acabou, é isso, nada mais, tá? E a gente acha engraçado porque os empresários brasileiros vêm, são 15 minutos tentando entender a estrutura tributária do Paraguai e ficam depois mais 2 horas discutindo a estrutura tributária do Brasil. Ou seja, cada dia a nossa estrutura tributária é como Kinder Ovo, cada dia tem uma surpresa, né? E isso, lamentavelmente, faz com que o empresariado não tenha essa confiança em investimentos, confiança em fazer algumas fusões, confiança em fazer um CAPEX. E hoje, lamentavelmente, pelo que a gente viu, o empresário brasileiro está extremamente perdido, ele não sabe o que faz, né? Então, o Paraguai te dá essa questão de estabilidade tributária, estabilidade jurídica, né? Quando a gente começa a analisar alguns números do Paraguai,
a gente começa a ver que são extremamente atrativos. Hoje, uma carga tributária para um funcionário no Brasil está em torno de 2,4 a 2,5 vezes o salário, tá? Que realmente existe uma carga extremamente elevada, hoje pesa muito na estrutura de custos do empresariado brasileiro, enquanto no Paraguai é 1,25, né? Então a gente já começa a ver a diferença por aí. O Paraguai não tem fundo de garantia, nós não temos seguro-desemprego. As férias aqui são, primeiro, são 48 horas semanais, tá? Então, realmente é um país que cresce porque o pessoal trabalha e trabalha com vontade, trabalha como se diz em Minas, com força, né? É, a questão de férias aqui, de 1 a 5 anos, na mesma empresa, tu tem 12 dias úteis de férias, de 5 a 10 anos são 18 dias úteis de férias, e acima de 10 anos são 30 dias úteis de férias, ou seja, e é merecido, né? Quando a gente fala em 30 dias úteis, vai a 40 dias, é extremamente merecido, né? Eu tive 4 anos na Argentina e confesso a vocês que grande parte do meu tempo como executivo na Argentina era administrar conflitos com sindicatos, né? Como no Brasil, hoje, no Brasil existe 17 mil sindicatos, é uma estrutura sindical que assusta, que pesa. O Paraguai não tem sindicatos, não tem sindicatos. Tem sindicatos em indústrias públicas, né? Mas indústrias privadas não tem, né? Então te dá uma segurança de tomar algumas decisões. É, então a gente quando começa a analisar alguns benefícios fiscais, né, que hoje o Paraguai nós temos aí praticamente 350 empresas maquiladoras, sendo dessas 350 70% são brasileiras, né? Hoje 45 países investem no Paraguai, ou seja, um país que hoje tem Investment Grade, BB+, somente Paraguai e Chile têm grau de investimento BB+, que nos dá capacidade aí de ter investimentos com segurança, fundos de investimentos internacionais podem vir ao país sem nenhum risco, né? É, e quando a gente analisa essa questão tributária, nós estamos fazendo um processo aqui de fusão com um grupo aqui no Paraguai, que é um grupo brasileiro, né? E para vocês terem uma ideia de números assim muito rápido, quando a gente analisa essa questão tributária e impositiva, hoje essa empresa que a gente está fazendo esse processo é uma empresa metalúrgica, que são um dos maiores fabricantes de torres metálicas do Brasil para linhas de transmissão de energia e telecomunicação. Hoje tem no Brasil uma margem EBITDA de 15, 16%, que não é uma margem EBITDA ruim, não é uma margem EBITDA ruim, né? E fizemos mais dois cenários aqui de viabilidade, que seria baixo lei maquila, regime da maquila, que entra extremamente normal na estrutura de maquila, e no regime normal. O regime normal, sem benefício da lei 6090 e sem maquila, essa margem EBITDA já vai a 32%, sai de 15% no Brasil, já vai a 32%, né? Então a gente analisa uma eletrointensiva que tem a energia elétrica como um dos pilares aí de custo variável. No Brasil hoje nós temos aí um custo variável de energia elétrica de aproximadamente US$ 160 por megawatt. Aqui no Paraguai, uma eletrointensiva é 35, US$ 40 o megawatt, 4 vezes mesmo, saindo da mesma fonte, que é Itaipu, tá? Então aí vocês começam a entender, a mesma fonte é Itaipu, aqui no Paraguai é US$ 35, 40, e no Brasil é 160. E o Paraguai ainda tem a questão da energia de Jaciretã, que é a segunda hidrelétrica entre Argentina e Paraguai, né? E quando a gente analisa esse projeto que nós estamos em avaliação de valuation para fusão, se a gente levar para a lei Maquila, essa margem EBITDA já vai a 43%, tá? Então vocês imaginem, sair do Brasil de 15 para 43, basicamente essa diferença é imposto, nada mais que isso, né? Então, quando a gente começa a analisar o Paraguai, esses são os benefícios. É lógico, na sequência nós vamos falar com relação à governança, KPI, sistema de gestão, né? É, Nós, quando fizemos a aquisição da nossa unidade aqui da Iguaçu Cimentos, foi em 2019, fizemos valuation, e em 2020 fizemos a aquisição da unidade. A compra das ações da Loma Negra, da Intercement e da Votorantim naquele momento, em 2020, foram US$ 200 milhões, tá? Foi uma dívida, um risco bastante grande, assumimos aí dentro do conselho do Grupo Bogarim, tomamos a decisão de fazer a aquisição à compra, né? É, Sei que os acionistas com uma dívida de US$ 200 milhões, ninguém dorme tranquilo, né? Acho que foi algumas tarja preta tomaram aí para poder dormir nesse período, né? Mas tomamos a decisão, fizemos um cash flow projetado,
e a expectativa era pagar a nossa dívida de 200 milhões no primeiro trimestre de 2027, ou seja, 7 anos para ter esse payback do projeto, né? E nós tivemos aí, há um mês atrás, terminamos de pagar 100% a dívida, ou seja, conseguimos antecipar em 8 meses a dívida. Por que isso? Primeiro que a questão tributária ela é confiável, tu pode fazer um plano de negócio perene, sustentável a médio e longo prazo, sem nenhum problema. É um país que vem crescendo a uma taxa extremamente interessante. O PIB no Paraguai, agora em maio, mês passado, em maio, fechou em 8,2%, tá? Nós já temos acumulado 4,8, quase 5 por aí, a inflação de 3,8, 3,9. A expectativa de PIB no Paraguai esse ano vai chegar em torno de 6, 6,2%. O ano passado fechou em 6,2%, né? É um país que tem uma taxa de natalidade, enquanto o Brasil está 0,7, a Argentina 0,5, o Uruguai 0,4, o Paraguai está com praticamente 4% de taxa de natalidade. Isso mostra que o consumo do país ainda vai ser muito longo, né? E de uma forma perene. Então, isso te dá essa grande segurança de tomar decisões, né? É lógico que o país é um país de 7,5 milhões de habitantes. Quando a gente analisa tombar operações para o Paraguai, tem que entender, e a gente vai entrar agora nessa questão de governança, que o Paraguai, como país só, ele não vai absorver alguns investimentos, potenciais investimentos, tem que enxergar o Paraguai como um polo de produção para exportação ao Brasil, falamos ao Mercosul, a União Europeia, Estados Unidos, Ásia, África. Então, esse tem que ser o foco, né? A Ercosul, que é uma empresa gaúcha na área de comidas PET, há uns 5, 6 anos se instalaram aqui no Paraguai, com a expectativa de iniciar as operações com o foco 100% Brasil, né? A Ercosul hoje, depois de 6 anos, exporta para 15 países, né? 15 países com uma, com uma operação extremamente saudável, né? E atrativa, tanto que o ano passado a JBS comprou a Ercosul, tá? Então, para vocês verem esse processo de fusões e aquisições, eles estão sendo abordados de uma forma bastante recorrente, até mesmo pelas operações do Paraguai, né? E quando a gente analisa a nossa questão da unidade de cimento, né, a gente analisa o Paraguai. é, Hoje, isso é público, não tem problema de comentar. Hoje, uma operação de um segmento mineroquímico, ele tem uma margem EBITDA. A Votorantim hoje tem uma margem de EBITDA na faixa de 24, 25%. Uma Holcim, Lafarge, que são as maiores do mundo, tem na faixa de 27, 28%. Uma Itaú Cement em torno de 25, 27%. Uma das maiores unidades de negócio mineroquímica de cimento do mundo, que está na África, que chama Dangote, né, que é todo benchmark que a gente faz, a gente sempre tira Dangote, que Dangote é um absurdo a margem EBITDA deles, está em 55% uma margem EBITDA, 55% no segmento mineroquímico, que é um absurdo, é quase serviços, né? E nós, na nossa unidade de negócio, no mês passado fechamos com 51% de margem EBITDA. Estamos com 49,2% acumulado. É a melhor segunda margem EBITDA do mundo está no Paraguai, tá? Então, para vocês entenderem como o Paraguai te dá essa capacidade de entender o país e capacidade de investimentos sólidos, né? Então, uma abrangência muito, muito rápida do que é o Paraguai, tá? Eu acho que nós, como Câmara, nós temos essa obrigação moral e ética de comentar o que é o país. A nossa Câmara tem esse compromisso de viabilizar negócios e que os nossos associados entendam o que é o Paraguai, entendam os benefícios do Paraguai, né? Agora, entrando um pouco nessa questão de governança, né? Até o César está online também, eu tenho conversado também muito com o Roger, com alguns para vocês terem uma ideia, hoje eu tive uma reunião de manhã com a Scania Brasil. A Scania Brasil, eles estão com fortes intenções de vir instalar operações aqui no Paraguai, né? Nós tivemos aqui com algumas empresas como o Duro PVC, que na área de polímeros, que hoje a Braskem no Brasil está sendo um problema sério como provedor e fornecedor de PVC. É, Hoje, chegaram um monte aqui no Paraguai, a Randon está aqui, a Lebes está aqui, ou seja, são empresas de porte que estão enxergando o Paraguai como oportunidade de negócio. Mas vamos entender um pouco o que é governança, né? Quando a gente analisa uma potencial operação de internacionalização, e eu passei por isso várias vezes, eu
já morei em vários países e a gente, quando começa a analisar internacionalização, acredita que vai lá, abre um CNPJ, um RUC, leva o pessoal, coloca as máquinas e começa a operar. Não, pessoal, não é nada disso não, tá? Então, quando a gente começa a analisar potenciais internacionalizações, pense muito em governança, tá? Nós estamos tendo algum problema com esse grupo que eu falei, metalúrgico. É, é um problema, não existe sucessão no grupo. É um empresário que já está há 45 anos no negócio, um cara extremamente preparado, começou a empresa de baixo, sozinho, não tem sucessão familiar, né? E qual é o grande problema que nós estamos tendo? Que os executivos, como CEO, CFO, diretor de operações, eles não querem sair do país, eles não querem passar por um processo de internacionalização. E aí passa muito esse processo de governança. Como levar executivos, tá, para fora do país se não está estruturado internamente a estrutura de casa, né, tá? Então, quando a gente fala em governança, né, como a gente tem que estruturar, como é que a gente tem que fazer a gestão, como é que a gente tem que ter os indicadores, como é que a gente prepara a nossa estrutura interna para depois pensar num processo desses, né? E não somente na internacionalização, mas também em processo de fusões, de aquisições, de joint venture, né? As empresas têm que estar preparadas para isso, né? Daí pode passar a próxima, por favor. Vamos falar um pouquinho do conceito de governança. Foi basicamente o que que é governança? Governança nada mais é que valor à empresa, tá? Hoje nós temos quando a gente fala em governança, estamos falando aí em estrutura de acionistas, conselho e estrutura executiva, né? Que tem que estar muito claro que são referências, responsabilidades e papéis distintos, né? Eu, ano passado, fiz um curso na Fundação Dom Cabral, de formação de conselheiro, e foi muito, muito emblemático, né? Um grande empresário do Brasil, na nossa apresentação, perguntaram: "Pô, qual é a tua função dentro da empresa?" Ele disse: "Olha, eu sou o acionista, eu sou o presidente do conselho e sou o CEO", né? Então, pô, o cara era como Alexandre de Moraes, ele mesmo determinava as ações dele, né? Então, é muito delicado se uma governança tu tem o acionista com visão de CEO, com a visão de presidente do conselho. Ele vai deliberar as decisões dele, é uma loucura, não existe isso, tá? Então, a governança ela tem que estar exatamente estruturada para isso. Uma coisa são acionistas, claro, tá? Outra coisa são os conselheiros. Os conselheiros têm que ser conselheiros executivos, conselheiros que realmente agreguem valor ao negócio. O grande desafio, o grande compromisso do conselheiro é dar perpetuidade à empresa. Acho que com a Juliana, né, Juliana, nós conversamos isso um tempo atrás, né? Falamos sobre isso. E é bacana a gente compartilhar essas preocupações, expectativas, mas o conselheiro ele tem que ser aquele membro da estrutura que ele agregue valor como perpetuidade da empresa, né? Então, o conselheiro ele tem que garantir que o... Eu acho que tem o microfone aberto. Eu acho que tem o microfone aberto, acho que deu. Então, o conselheiro tem que estar nessa estrutura e garantir, tá? E garantir dentro dessa governança, né, que os executivos realmente executem toda a estratégia que o conselho definiu junto com os acionistas. Esse é o grande desafio, né? Por isso, os conselheiros têm que fazer parte da tomada de decisão de qual é o CEO que vai entrar, qual é o CFO que vai entrar, né? E outra coisa, com o Roger, nós estamos conversando, né, Roger? Conselheiro bonzinho não serve, tá? Não serve, tá? O conselheiro ele tem que ser aquele cara que realmente toca o dedo na ferida de uma forma profissional, não tem a menor dúvida, mas que faça as perguntas inteligentes. O conselheiro é pago para fazer perguntas inteligentes. Esse é o grande desafio do conselheiro. Então, quando a gente fala de governança, é basicamente isso. E com uma governança adequada, a gestão e geração de valor ela vem ao natural, porque na realidade o acionista vai estar enxergando a empresa de forma estratégica, de médio e longo prazo. O conselheiro vai estar também interferindo de uma certa forma na estrutura de geração de valor da empresa, junto com o acionista, e vai agregando valor, replicando isso na cobrança para os executivos. Esse é o conceito. Porém, tudo isso ele vem com uma plataforma muito forte de sistema de gestão, tá? Quem não controla, não gerencia, tá? Isso é uma coisa categórica, tá? Tem que haver controle no sistema de gestão sólido, tá?
o sistema de gestão tem que ficar claro que o sistema de gestão ele tem que trabalhar para nós, não nós para o sistema de gestão, tá? Então, esse é o grande desafio. Nós tivemos, acho que uns 3, 4 meses atrás, fizemos uma reunião com um potencial empresário que quer vir para o Paraguai na área têxtil, né? Eles são especialistas em fabricar roupas de ciclismo de alta performance, né? E aí nós fizemos uma reunião conversando com eles, já é a segunda geração, e é para vocês verem entender a importância do sistema de governança, gestão e modelo de controle. Começamos a conversar, então nós queremos o Paraguai, então vocês estão, eu fiz perguntas básicas, vocês estão preparados? Sim, estamos preparados, muito bem. Qual é o teu EBITDA hoje na empresa? Tá? Aí ele chamou o CFO dele, você falou, não sei, mas eu acho que é 2,5%, tá? Meu amigo, com 2,5% de margem EBITDA, esquece, fecha as portas, tu não vem, tá? Ele disse, não, Cleber, eu sei que dá dinheiro à nossa empresa, mas quanto eu não sei, tá? Eu disse, não, 2,5% não tem, não existe isso, tá? Bom, depois fizemos outra reunião e a margem EBITDA dele estava na faixa de 22%, 23%. Então, não está preparado com um sistema de gestão, com governança, com conceitos, tá? Não está. Então, modelar uma operação para fora do país sem essa estrutura básica é realmente muito perigoso, né? E depois a gente fala em KPIs, desdobramento, né? Nós vamos falar na sequência desdobramento de diretrizes, isso aí vem através de uma modelagem de acionistas e conselheiros, né? Ritos e dashboards, que são vamos dizer, gestão à vista, né? E espaços aí que a gente vai depois conversar, tá bem? Pode passar a próxima. Bom, nós vamos falar um pouco da base de decisões e controles de perenidade. Isso vem exatamente através da governança com acionistas, conselheiros e uma estrutura executiva extremamente preparada. Pode passar aí, por favor. Pessoal, o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto, e falo para vocês que é recorrente, tá? Não é um problema nosso de Brasil, não é um problema de Rio Grande do Sul, não é um problema aí Centro-Oeste, Nordeste, não. É recorrente, seja Brasil, Paraguai, Argentina, Moçambique, Marrocos, África do Sul, Lisboa, Egito. Nós temos um problema de comunicação. Esse é um grande desafio atual das modelagens de gestão das empresas, né? Primeiro, questão de transparência. É fundamental que nós, como conselheiros, como acionistas e como executivos, tenhamos uma capacidade de transmitir quais são os entendimentos corporativos da empresa, tá? Hoje, o que é que acontece? Existe uma forma bastante distonante quando a gente analisa as informações que tem os acionistas, as informações que tem o conselho, as informações que tem os executivos e o pessoal do chão de fábrica. São informações totalmente erradas e equivocadas. Podem perceber que as empresas que têm uma modelagem de comunicação que está extremamente alinhada com a cultura da empresa, essas empresas se destacam, tá? Se destacam sem a menor dúvida, tá? Quando a gente fala a questão de equidade, né? A equidade é o tratamento igual para todos os stakeholders, né? É comum, tá? Dentro de uma estrutura de conselho ou executivo, que a gente priorize sempre os acionistas, tá? Bom, a nossa obrigação como conselheiro executivo é rentabilizar o patrimônio do acionista. Essa é a nossa obrigação. Perdão com o comentário, não é puxar saco de acionista. Nós não estamos para isso, tá? Nós não estamos como conselheiros e executivos para puxar saco de acionista. O acionista tem que garantir que nós, como executivos e conselheiros, vamos rentabilizar o seu patrimônio. Então, essa equidade em como tratar o conselheiro, como tratar o acionista, como tratar o vizinho que vai te dar a tua permissão social para tu operar, tá? Eu acho que o César está aí, eu tive conversando muito com o César nesse sentido, a questão da licença institucional para nós operar, tá? Isso é uma licença institucional. Quando a gente começa a falar com stakeholders como o governo, nós temos que estar próximo do governo, temos que estar próximo, né? Na realidade, a gente não pode colocar uma cortina negra e achar que ali não tem uma necessidade de relação. Tem que ter essa necessidade de relação. Relação em um momento, em empresas como tem sindicato. Pô, eu trabalhei em Pedro Leopoldo por muito tempo, e Pedro Leopoldo tem um sindicato extremamente atuante, tá? Eu, a cada semana, saí nos jornais do sindicato, porque o sindicato, da cidade, porque os sindicatos começavam a acreditar que, na realidade, por pressão ia ter benefício. Não, começamos a tratar de forma igual.
Eu comento com vocês uma experiência que eu tive para vocês verem a importância da equidade quando a gente faz gestão de negócio. E aí, quando a gente fala principalmente em fusões, em joint venture, quando a gente vai para outro país. Quando eu cheguei na Argentina, em 2006 para 2007, foi quando nós compramos as operações da Loma Negra. Era uma modelagem que até o momento deu certo, mas a nossa modelagem como Intercement não era aquela modelagem de, de, de benefícios sociais que não sejam coerentes, né? Então, nós sempre tivemos um conceito claro de responsabilidade social, responsabilidade financeira, responsabilidade ambiental, sempre foi muito forte isso, como valores da empresa. E eu lembro que uma vez eu estava eu morava e aí algumas atitudes que nós temos que ter cuidado, como equidade. Eu, como fui como executivo internacional para lá, eu morava na vila residencial da empresa, que era na comunidade Fortabá. Eu era mais um da comunidade, ou seja, mais um, tá? Eu tinha um filho pequeno de 3 meses, o outro de 6 anos, nós fomos morar exatamente lá, né? E eu lembro que um dia estava na fábrica e tudo chegou um vizinho, tá? Chegou um vizinho e olhem só para vocês terem uma ideia. E era um dia que ventava muito. E eu mandei o vizinho entrar, disse, a primeira vez que eu entro na empresa, nunca me convidaram para entrar. Não, senta aqui, vamos tomar um café. Qual é o problema? Ele disse, não, Cleber, eu quero falar, engenheiro Cleber, quero falar o seguinte, está tendo muito vento e o vento está jogando areia dentro da minha piscina, tá? Vocês não têm como pagar um pileteiro, um cara que limpa a piscina, para limpar minha piscina? Eu disse, não, eu não entendi, não consigo entender, não, porque o conceito do Grupo Fortabá era, a gente vinha aqui, pedia para limpar a piscina, eles pagavam a piscina, a limpeza da piscina para nós. Eu disse, olha, esse não é o nosso conceito, nós não podemos fazer isso. Eu não tenho como controlar vento e nós não temos como limpar a tua piscina. Se eu limpo a tua piscina, eu vou ter que limpar de toda a comunidade. Eu disse, não, não, mas aí é problema dos outros. Eu quero dizer, não, não é. Bom, dia seguinte, meu nome estava no jornal da cidade, tá? Então foi um trabalho da gente tomar as decisões corretas. E o executivo, o conselheiro, não pode ter medo de tomar decisões. Nós somos pagos para tomar decisões, tá? Então, quando a gente fala em equidade, é mais ou menos isso, né? E outro ponto importante quando a gente fala a questão de governança, prestação de contas, pessoal, tá? A Juliana é acionista de uma grande empresa, né, Juliana? Então, essa questão de prestação de conta, a transparência de prestação de conta dá a segurança ou a não segurança ou a insegurança para o acionista, né? Então, se não tiver essa transparência, realmente fica aquela cortina cinza, né, de como fazer essa gestão, né? Então, essa questão de prestação de conta, ela é fundamental hoje mesmo. Hoje mesmo nós acordamos aí com o escândalo das americanas, tá? Então, olha só o que passou. E se vocês disser, comentarem, pô, na realidade foi falha do conselho. Vocês acham que o conselho administrativo da Americana é qualquer um? Não, são caras preparados, tá? Agora, onde é que está o presidente do conselho? Onde é que estão os acionistas que não viram isso passar? Será que alguns temas estratégicos eram tocados nas reuniões ou não eram tocados nas reuniões, tá? Isso passou com o Banco Master, se a gente analisar, nós temos aí estruturas de executivos e conselheiros que são extremamente formados, mas por que essa informação não chegou? Existia uma modelagem de gestão à vista? Não sei, tá? Será que esses temas eram recorrentes em reuniões de conselho? Não sei. O mesmo passou com a Enron nos Estados Unidos, né? Questão de energia, a mesma coisa, né? A mesma coisa passou a Steinhoff na África, passou a mesma coisa, né? Na realidade, um escândalo de financeiro porque as informações não chegavam ou chegaram e não tomaram as decisões. Então, a prestação de contas dentro de uma governança, ela tem que ser clara, ela tem que ser transparente. O conselheiro bom, ele tem que perguntar, ele tem que chamar o CFO, ele tem que perguntar para o senhor, por que está acontecendo aqui, tá? Por que nós fizemos aqui um investimento, nós não temos resultado operacional sobre o capital empregado, resultado sobre o investimento, não temos um PB, o que está acontecendo aqui, tá? Nossas contas, por que nossas contas aqui, pô, a gente está enxergando aqui que nós estamos aqui tendo alguns passivos, algum work capital acima, o que está acontecendo aqui, tá? Então, o conselheiro tem que fazer essa pergunta e dar segurança para o acionista, né? E quando a gente fala de responsabilidade corporativa, é basicamente o que a gente fala, essa questão da responsabilidade de ter essa licença institucional para operar, tá? Eu lembro quando cheguei lá no Egito, bom, nós tínhamos essa relação muito forte com o Itamaraty, ou com a própria embaixada do Brasil no Cairo, que nos ajudou muito nesse sentido. A predisposição, eu estava como CEO lá, a predisposição do CEO de chegar no governo egípcio, conversar, uma cultura muçulmana extremamente complicada. Lá tem dois segmentos, tem o segmento salafistas, que é o segmento mais
vamos dizer assim, mais radical do muçulmano, tu tem que estar preparado para isso, né? Tu tem que sair de uma cultura latina, aonde nós aqui no Paraguai tomamos tererê, tá? Ou na Argentina que tomamos mate, ou no Rio Grande do Sul que tomamos chimarrão, ou em Minas Gerais que comemos pão de queijo, em São Paulo cafezinho, e vai para o Egito lá que os caras comem pomba, tá? Então tem que estar preparado para isso, tá? Tem que estar preparado nessa questão de responsabilidade corporativa de entender que num país muçulmano 30 dias por ano tem Ramadã. E esse Ramadã é um período crítico que a maior incidência de acidentes do trabalho passa por isso. O maior período em que tem intervenção dos sindicatos é exatamente nesse período. Tem que entender que nesse período, se não estiver bem estruturado o sistema de gestão, os teus resultados financeiros vão ter problema. Então a gente tem que estar preparado para isso. Quando nós fizemos o projeto aqui no Paraguai, foi um projeto 100% Sinoma. Sinoma é uma empresa, uma das maiores fabricantes de equipamentos de cimenteiros do mundo, está na China. Eu tive na China 2 vezes, fui a Changqing, Xangai, Shanshan, ou seja, acompanhar o projeto, né? E os chineses trabalham, que nem dizia um, um, um político aqui no Paraguai, trabalham 24 horas por dia, mais à noite, né? Então os chineses são brincadeira como trabalham, né? E viemos para o projeto aqui no Paraguai. E o paraguaio é cultura do Paraguai parar 2 vezes ou 3 vezes por dia para tomar tererê, tá? E qual é a cultura? Não é toma um tererê, para 1 hora e meia, 40 minutos, 1 hora, vão comer empanada e tomar tererê, tá? E os chineses diziam, pô, se não fosse o tererê, esse projeto tinha saído 1 ano antes para a operação. Mas é cultura, nós não podemos mudar isso, é cultura, tá? Então a gente tem que entender isso, e dentro do processo de CAPEX, tem que ser entendido que vai levar mais esse tempo. Tem que ter entendido. Na Votorantim, nós tínhamos alguns capiais importantes, que era produção de cimento por quantas toneladas de cimento cada funcionário. Tinha capiais por funcionário. E por incrível que pareça, na região norte e nordeste, era 30% mais a necessidade por cultura nordeste. É normal, tá? Isso está errado? Não, não está errado. Quer mudar isso? Não, não muda. Eu vou contar muito rápido para vocês a questão de responsabilidade corporativa. O quanto nós, executivos, e aí falamos de questão de governança, que a gente tem que estar atento a isso, o acionista, o conselheiro, o executivo. Um grande amigo meu trabalhava na Rio Branco, em Curitiba. Foi promovido a diretor na Cipaz, em João Pessoa, na Paraíba, tá? E na região Nordeste, o pessoal gosta muito de colocar no feijão o coentro, que é a gente fala, é aquele tempero, o coentro, né? Que é bom, é gostoso. O pessoal come coentro, assim, a patada, come muito, né? Bom. E esse executivo foi para lá e ele não gostava de coentro. O que ele fez a primeira semana? Ele almoçava na fábrica, mandou a responsável pelo refeitório tirar o coentro do feijão, porque ele não gostava de coentro. Bom, passou a segunda semana, começou aquele burburinho na fábrica e perguntaram por que saiu. Aí o sindicato foi em cima, por que não tem coentro mais no feijão? E a responsável, que era uma empresa terceirizada, disse: não tem coentro porque o diretor pediu para tirar. Esse cara não conseguiu mais fazer gestão da unidade. 6 meses depois mandaram ele de lá para outro lugar. Pessoal, pelo coentro no feijão, tá? Então, é isso que nós temos que entender como conselheiros, como executivos, acionistas, essa governança, a importância da governança, tá? Pode passar a próxima, daí, por favor. Quando a gente fala, e rapidamente o tempo está bastante avançado, a gente fala de governança e gestão, que são coisas totalmente diferentes. A governança define o direcionamento estratégico, a perenidade da empresa, para onde nós vamos estar pensando. A gente chama de plurianual, faz uma visão de 5 e 10 anos, tá? Essa é a responsabilidade da governança como acionista e como conselheiros. Essa é a nossa obrigação, de enxergar um futuro próximo, tá? Quando a gente analisa a questão Paraguai, tá? Hoje o Paraguai, no meu entendimento, tá? E aí o Roger tá aí, o Roger pode corroborar. O Paraguai hoje já não é um diferencial estratégico, é necessidade, tá? Não é diferencial. Quem sabe há 3, 4 anos atrás, hoje é necessidade, tá? E quando nós falamos de governança, e quando falamos de estrutura estratégica, definições estratégicas, internacionalizar vindo para o Paraguai não é
eliminar operações no Brasil, não é isso, tá? Acho que o César está aqui, a gente fala muito sobre isso, fala com o Roger também, nas nossas palestras e conferências que a gente faz, não é deixar de operar no Brasil, não é isso, tá? Na realidade, é entender que toda essa turbulência que existe no nosso país, essa carga tributária, agora com a NR1, que vai ser uma loucura fazer gestão no Brasil, vai ser uma loucura fazer gestão no Brasil, tá? É, não ter uma visão estratégica em colocar uma operação num país que te dá rentabilidade, baixa a carga tributária, aumenta a tua margem EBITDA e deixa em teu caixa moeda local forte, que é o euro e o dólar, tá? Então tem que pensar que hoje já não é mais estratégico, hoje é necessidade. Não, ir para o Paraguai é estratégico, não. E vir para o Paraguai, operação no Paraguai hoje, como América Latina, tem que ser pauta de conselho. Não ser pauta de conselho, tá? Hoje mesmo eu tive me chamaram o pessoal da Scania, que ontem, na reunião do conselho, autorizaram a avançar com esse projeto de estudo de viabilidade de vir operar no Paraguai. É isso que o conselho tem que fazer, tá? Então, quero dizer para vocês que hoje o Paraguai não é mais estratégico, hoje tem que ser pauta de conselho, tá? E se não tiver uma governança adequada, esqueça, vai patinar no seco, tá? E quando a gente fala de gestão, qual é a diferença da governança e gestão? A gestão ela tem que executar o gerenciamento e a estratégia do board, que é conselho e acionista. Tá? Então, um é estratégico e o outro é o operativo. Tá? Então, essa é a grande diferença. E hoje a gente confunde, uma expressão em espanhol, a gente mescla o que é governança e o que é gestão. São coisas totalmente diferentes. Tá? A gente acha que fazer governança é enxergar o caixa do dia a dia. E a gente acha que gestão é pensar daqui a 15 anos. Não, está errado. Tá? Hoje, 90% das empresas nem gestão fazem, ainda mais governança. Tá? Então, esse é um ponto importante para ser tocado. A própria Vorday. Quando a gente fala em instrumentos de clareza e papéis, tá? A gente já falou sobre isso, tá? Acionistas, conselho, diretoria e negócio. Acionistas, mais uma vez, é quem vai enxergar a perenidade do negócio. O acionista ele tem que ter tempo de levantar de manhã, se for gaúcho, pega o chimarrão e diz, pô, o que que eu posso fazer para dar perenidade à minha empresa, tá? Agora, para vocês terem uma ideia, recebi um grupo aqui no Paraguai, um grupo extremamente importante, né? Vieram quatro, são 11 conselheiros do grupo, vieram 4 conselheiros e 2 diretores. E conversando, bate-papo de noite, tomando um vinho, comendo uma carne e tudo, e as coisas, depois de um bom vinho, a conversa fica um pouco mais fluida, né? Dentro da estrutura de acionistas, existem percepções diferentes de como tem que ser os conselheiros, tá? Tem um acionista que percebe que o conselheiro tem que ser aquele que dá bem em tudo, e o outro percebe que o conselheiro tem que ser um conselheiro executivo. Então já começa a ter uma disparidade de percepções. Então, se não tiver um conselho, um grupo de acionistas que enxergue exatamente a modelagem de conselheiros, vai ter um problema a médio e longo prazo, não tem a menor dúvida disso. Conselho, como eu falei para vocês, né, o conselho ele é o estratégico, ele controla as ações executivas, tá? O conselho nas reuniões tem que dizer assim, meu amigo, o CEO, por que na realidade o nosso plano de negócio está 5% abaixo do previsto? Por que o nosso EBITDA está menos 2% a margem prevista? O cara tem que ser aquele cara que tem que perguntar por que o nosso CAPEX, nós fizemos, como é que está o ROI, o resultado sobre investimento, como é que está o resultado sobre operacional, capital operacional, como é que está o nosso payback do projeto. Ele tem que ser isso, tem que questionar, e os diretores têm que estar prontos para isso, né? Tá? E com isso tudo, se a gente tiver equilibrado acionista, conselho, diretoria, os negócios vão sair de uma forma extremamente assim, natural. Pode passar a próxima, vai, por favor. Pode passar a próxima? Ah, perfeito, tá bem, desculpa, é essa mesmo, tá? Quando a gente fala problemas e riscos que ameaçam a perenidade de uma operação, tá? 3 pontos são cruciais. 3 pontos são cruciais. Ineficiência operacional, quando não tem indicadores de desempenho, ineficiência financeira, da mesma forma, e ineficiência do investimento, quando tu não sabe onde tu vai investir. E aí, quando nós falamos em governança, existem 5 pilares básicos, 5 pilares básicos. E aqui, quando a gente fala em 5 pilares, pode ser
uma empresa de polímeros, pode ser uma empresa de serviços, pode ser uma empresa de churros, pode ser uma empresa de alimentos, pode ser uma frigorífica, qualquer empresa, não importa o segmento, tá? O que que uma empresa ela tem que entender com 5 pilares? Tem que equilibrar pessoas, processos, operação financeira e comercial, tá? O que que geralmente os executivos trabalham? Basicamente no financeiro e comercial, tá? Eles querem vender e fazer caixa, vender e fazer caixa, vender e fazer caixa. Conseguir enxergar se as pessoas estão preparadas para isso, conseguir enxergar se os processos vão te dar essa solidez para tomar decisões futuras, tá? Claro que eu falei, se a gente não fala em pessoas, amanhã depois tu vai querer fazer uma internacionalização e as pessoas não estão preparadas para isso e não querem ir. Então tem sentido tu pensar em comercial, pensar em financeiro se as pessoas não estão preparadas para isso, né? Formar pessoas. Dentro da grande maioria das empresas, o pessoal acredita que formar pessoas é gasto. Não, isso é investimento, é lógico. Tem que ser muito claro e transparente. Quem não serve, não serve. Lamentavelmente, quem não serve, não serve. Agora, temos que trabalhar forte para formar pessoas, para ter sucessores, ter uma visão de longo prazo, né? E muitas vezes, dentro da estrutura executiva, em recursos humanos, e até próprios CFO e CEO, acreditam que um grande profissional técnico pode ser um gestor, e não é. O técnico é técnico. Às vezes, tu perde um grande analista financeiro e ganha um péssimo gerente financeiro, tá? Muitas vezes, tu perde um excelente engenheiro de projetos e perde um péssimo diretor de operações. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso, de essa ineficiência operacional, financeira e como avaliar investimentos, né? E avaliar investimentos, ele tem que ser muito cuidadoso, ele tem que passar por uma previsão e uma proposta bem clara da diretoria executiva, levar para o conselho fazer perguntas importantes de payback, está alinhado com a estratégia do negócio, se vai verticalizar ou não, se isso vai te dar alguma sinergia de negócio, se é alguma oportunidade para amanhã depois de fazer uma fusão, uma joint venture, tudo isso tem que estar colocado nesse sentido, né? E qual é o grande problema que os empresários enfrentam? É a baixa previsibilidade, a gente não sabe o que vai passar, que hoje está acontecendo no Brasil, não sabe o que vai passar, tá? Não sabe? Chega uma segunda-feira, o Corinthians perde e o técnico da Receita Federal, que é corintiano, ficou chateado, vai lá e impõe não sei lá, um imposto que não estava previsto. É a baixa previsibilidade, né? O risco percebido alto, né? Hoje, o que acontece? As empresas, a gente falou aqui de processos como o Banco Master, Americanas, Aeron, tá? De não ter uma auditoria adequada, tá? E muitas vezes não são as Big Four, tá? Hoje, particularmente, eu não gosto de trabalhar com Big Four, não gosto de trabalhar com Big Four, tá? Porque eu acho que são engessadas estruturas, já tivemos casos aí que as Big Four não foram eficazes em algumas modelagens, mas ter uma estrutura de, de auditoria é fundamental. E quem define a auditoria e quem recebe informações da auditoria não é o CEO nem o CFO, é o conselho administrativo. É esse que recebe as informações da auditoria, tá? E a questão também de valor, tudo isso, se não tiver bem conduzido, a tua empresa tem um valor de mercado, a gente fala, um valor de mercado baixo, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado nesse sentido de não perder valor de mercado por falta de gestão, né? Pode ser o próximo, por favor, Dai. Pode ir a próxima, por favor. Quando a gente fala de o que é uma boa gestão, né? A boa gestão transforma a direção em rotina, tá? E a rotina transforma meta em resultado. O que que a gente fala com isso? É desdobramento de diretrizes. Isso é desdobramento de diretrizes. O que que é que basicamente o que eu estou falando, essa slide aqui basicamente é desdobramento de diretrizes. O que que é desdobramento? O conselho e basicamente o acionista. O acionista, ele tem que dar dois objetivos e dois desejos, tá? Bom, o que eu quero? Eu quero aumentar minha rentabilidade, ou eu quero aumentar o meu market share, eu quero internacionalizar o meu negócio. Ele tem que ser, no máximo, dois ou três desejos, tá? E aí deixa que o conselho faça um desdobramento. Bom, se o nosso acionista quer internacionalizar, ou quer aumentar a rentabilidade, ou quer ter maior participação de share, tá? Ou quer fazer uma fusão, ou quer fazer uma joint venture, como vai ser desdobrado isso é responsabilidade
do conselho e do grupo executivo, tá? E aí a gente começa a fazer desdobramento de diretrizes. Quando a gente fala meta, meta tem que ter três coisas muito claras. E a gente confunde meta. É a mesma coisa quando chega lá, dia 25 de dezembro, a gente fala: a minha meta no ano que vem é baixar 5 quilos. Eu comi demais, tá? Bom, a minha meta ano que vem é para ir para academia. Não, não, isso não é meta, isso é desejo, tá? Isso é desejo, tá? O que que é meta? Meta é desejo, prazo e valor. Se não tiver essas três pilares, não é meta, esqueça, tá? Então a gente fala em baixar de peso. Bom, eu quero, a minha meta eu quero baixar de peso, que é o meu desejo. Prazo até agosto, baixando 5 quilos. Pô, a gente tem desejo, prazo e valor. Isso é uma meta, tá? Então, quando a gente fala em gestão, é exatamente isso. Desdobra a diretriz, entenda o que vai ser os desejos do acionista e faça esse desdobramento, tá? E, basicamente, como é que nós agregamos valor em um sistema de gestão? Que basicamente é isso, processos, gestão, pessoas e liderança, tá? Liderança, pessoal, volto lá na primeira página que eu falei. Liderança, comunicação, líder, tá? O líder ele tem que ser o líder visível, aquele que participa, aquele que comunica, aquele que entende, aquele que é um facilitador de negócio, tá? Esse é o verdadeiro líder. Então, como vamos agregar valor? Gestão, processos, pessoas e liderança. Assim que agregamos valor, tá? Pode ir a próxima, vai, por favor. Então, basicamente, aqui, volto, um pouco recorrente, né? A gente cria valor através de uma eficiência operacional, tá? Nós temos que ter eficiência profissional. Hoje, nós temos que transformar custo fixo em custo variável. Esse é o grande desafio de qualquer executivo. Eu já falo mais de executivo, não de conselheiro e acionista. Tem que transformar custo fixo em variável, tem que ter um bom fator de confiabilidade, tem que ter um bom fator de produtividade, tem que ter que esses resultados te dê uma eficiência financeira, que tu seja um diferencial, tenha um bom margem EBITDA, que na realidade tu tenha um resultado sobre a operação, sobre investimento, ou sobre o capital empregado, ou sobre o teu payback de forma adequada, rentabilizar o patrimônio do acionista, né? E uma eficiência de investimento que hoje é recorrente. Hoje, nós estamos aqui dentro do nosso processo aqui do conselho do grupo que eu trabalho, nós estamos com um problema muito bom, ou sim ou não, que nós estamos bastante com uma boa liquidez. E ter dinheiro em caixa é muito perigoso, tá? Então nós temos que nos alavancar, nós temos que nos endividar, tá? Ou seja, hoje uma dívida saudável, tá? Não pode, a dívida líquida não pode passar de 2,5 o EBITDA gerado no ano. Acima disso é perigoso, tá? Então tomem cuidado. Abaixo disso, baixem a cabeça e façam investimento, tá? Não tenha a menor dúvida, tá? A nossa unidade de negócio Intersement, tá? Quando fizemos todas essas operações e, lamentavelmente, algumas decisões estratégicas não foram bem conduzidas, que chegamos a ter 14 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Bom, resultado, foi vendida a empresa esse ano, tá? Então, tem que tomar um cuidado muito grande com isso, né, com isso. Quando nós assumimos a operação da Intersemente Votorantim aqui, a Iguaçu tinha uma dívida líquida sobre EBITDA de 4, ou seja, aí eu digo para vocês, nem eu dormia como conselheiro, nem os acionistas dormiam, né? Então era muito perigoso. Hoje nós estamos aí, bom, zeramos, pagamos a dívida, né? Então tomem esse conceito aqui. Não ter dívida é perigoso, ter dinheiro em caixa é perigoso, tá? Então façam um bom valuation, façam uma análise de viabilidade de negócio, mas tomem riscos de investimento com uma estratégia bem inteligente, com acionistas ou com conselheiros bem assim intencionados e com essa vontade de verticalizar negócios e com executivos que realmente entreguem isso, tá? Então, basicamente, a criação de valor passa a ser isso, tá bem? A próxima aí, por favor. Pode ser a próxima. Quando a gente fala em metodologia, tá? A metodologia, basicamente, ela vai abarcar tudo isso que a gente já falou. Basicamente, aqui já estamos fazendo um desdobramento do que é o sistema de gestão. Quando a gente fala de entendimento do modelo atual, o que que é isso? É fazer um diagnóstico da onde nós estamos, em que momento nós estamos na empresa, tá? E muitas vezes, pessoal, é doído, tá? Dói a gente aceitar que não está bem, tá? É doído, tá? E nós, como acionistas, como conselheiros, como executivos, a gente aceitar que não está bem
ele não é fácil, tá? A ferida sangra, mas tem que sangrar, tá? E digo para vocês, façam esse diagnóstico com empresas terceirizadas, com empresas que não têm compromisso com o passado, tá? Não façam com um conselheiro que está lá, com um diretor de operações que está lá, com o CFO, com o senhor. Não, não façam isso, porque senão vocês vão ter recorrentes os mesmos problemas, tá? Então façam um diagnóstico e deixe a ferida sangrar. Não tem problema nenhum, um bom diagnóstico, tá? A partir disso aí, entendam aonde está doendo mais, onde é que é a maior dor, onde é que a ferida sangra mais, se é problema de gestão, se é problema de pessoas, se é o problema financeiro, se é o nosso problema de entendimento a longo prazo, não sei. Analisem isso, se o problema nosso estamos tomando muito dinheiro do acionista, mais uma vez. Tomar dinheiro próprio é caro. Um dinheiro mais barato é tomar dinheiro externo. Claro, hoje uma taxa Selic de 15% no Brasil é absurdo. Não pensem nisso, tá? Venham para o Paraguai aqui que vamos ter uma, 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 vamos dizer, um juros aí em dólar de 6,2, 6,5 no máximo. Tomamos agora em torno de 50 milhões de dólares para um projeto aqui a 5,8. Dá vontade de tomar uma dívida assim, ou seja, deixa que o dinheiro do acionista rentabilize de outra forma, tá? Então, tu toma uma dívida de 5,8, 6,5 em um negócio que rentabiliza 25%, não é nada mal, né? Então, tomem dinheiro dos bancos. Tomar dinheiro fora é mais barato que o dinheiro do acionista, tá? Então, esse é um grande ponto, tá? Quando a gente fala em indicadores, fazer KPIs quando a gente fala de desdobramento, fazer KPIs de segmento, desdobramento, né? Ou seja, que os CEOs tenham mensalmente, tá, essa reunião para mostrar quais são os indicadores, os que estão bem, os que não estão bem, os que não estão bem, qual é o plano de ação, e muitas vezes a gente fala de governança e acompanhamento. Nem sempre o verde é tão verde e nem sempre o vermelho é tão vermelho, tá? Então tomem cuidado com isso quando uma reunião de gestão, que a gente olha lá o dashboard. Ah, não, tá verde, tá bom. Não, nem sempre o verde é bom, tá? Ah, não, tá vermelho. Nem sempre o vermelho é tão vermelho. Então tomem cuidado com isso primeiro. O que tá verde, tá sempre verde, recorrente. Será que a gente fala em espanhol, será que não foi demasiado flojo? Será que não foi muito fácil esse orçamento, tá? Ou se aquele está muito vermelho, será que não foi muito apertado aquele KPI? Então tem que tomar cuidado com isso, claro. Antes de operacionalizar isso, é responsabilidade do próprio conselheiro analisar essa questão, né? E o dashboard, que seria o painel de gestão à vista, que é importante, e volto a frisar, a comunicação, tá? Nesse desdobramento de diretrizes, tá? Quando tu tem lá a tua desejo, a tua meta dos acionistas, que muitas vezes desdobram em quase 200 indicadores de desempenho, até o vigilante vai ter um indicador, até o operador de painel, o chofer de caminhão, todos vão ter indicadores para cumprir. Se um deles falhar, o resultado lá do acionista vai falhar também. Então, a importância desse segmento, tá? A próxima slide, por favor, tá? Aqui, basicamente, o entendimento de modelagem, tá? Quando a gente fala em modelagem, isso aqui, ele passa por uma etapa anterior, que é formação de equipe, tá? Não queiram fazer modelagem se tu não tem uma equipe alinhada com as propostas e o diagnóstico tratado. Não queiram, tá? Se na realidade a gente tem uma equipe, que na realidade a gente vê que tem ruído, não tá bem, se a gente não formar uma equipe muito, muito sólida, os resultados não alcançam. Eu sempre falo, nós temos 4 etapas numa modelagem de entendimento de gestão, tá? O primeiro momento, quando tu forma equipe para desenvolver um projeto e dar um up na questão institucional da empresa e alavancar os resultados, tá? Existem 4 etapas. A primeira etapa é quando tu conforma uma equipe, quando tu forma uma equipe, tá? Que tá tudo numa boa. Tu forma uma equipe, pô, que bacana, vamos participar desse projeto, vamos fazer um M&A, vamos fazer um valuation, vamos lá, vamos fazer uma possibilidade de uma internacionalização. Pô, tá tudo bacana, tá? É que nem o Big Brother. A primeira semana tá tudo bacana, todo mundo se abraça, se dá beijo, pô, é bacana, escuta a música junto, tá? Aí depois vem a segunda etapa, que é a etapa do conflito, tá? Que é a etapa onde a Juliana vai ter uma opinião, eu vou ter outra, tá? O Helder vai ter uma opinião, eu vou ter outra, tá? O Leonardo vai ter uma opinião, eu vou ter outra, e aí começa a questão do conflito. Aí começa opiniões distintas. A gente começa a ver quem está predisposto, quem tem a liderança natural, quem é mais calado, e aí a importância, mais uma vez, do líder. O líder tem que perceber isso e mitigar esse momento do conflito. Eu, pessoalmente, o melhor momento para mim é o conflito.
que é onde tu sabe o limite de cada um e até onde cada um vai. Para mim, é o melhor momento. Então, o líder tem que desfrutar o momento de conflito e ser um grande líder nesse momento. Passou esse momento, que vai, é o primeiro paredão. O primeiro paredão é dose, não é fácil não, pessoal. O primeiro paredão dói, tá? Depois tem o segundo, aí tem o terceiro momento, que é o momento de desenvolvimento, onde as pessoas já começam a trabalhar, já começam a fazer o desdobramento, as pessoas já começam a andar, porém ainda com um líder cobrando resultados. E o outro momento, o último, seria o de alta performance, tá? É onde a equipe já anda sozinha. Mais uma vez, é o melhor momento onde o líder se afasta e as pessoas trabalham sozinha. Porém, esse é um momento muito curto, com experiência em vários países, em várias empresas. Esse é o momento que muitas pessoas se destacam. E quando muitas pessoas se destacam, um vai lá ser gerente num lugar, outro vai ser diretor em outro lugar, outro vai para outro lugar, e a gente desmantela essa estrutura porque a equipe está voando baixo. E volta tudo outra vez. É início, conflito, desenvolvimento e alta performance. Então, o líder, o conselho, o acionista tem que estar preparado para esses movimentos, tá? A próxima pode ser... Vai. Aqui, basicamente, a gente fala em alavancas e resultados, tá? Aí é muito importante identificar, volto aí quando a gente fala de um diagnóstico, identificar se nós temos problema administrativo, se temos financeiro, se é de TI, se o problema nosso, qual é o risco, se é pessoa, se é processo, se é jurídico, se é due diligência, ou seja, aí nós vamos fazer um diagnóstico aonde exatamente está. E aí, a partir disso, aí, sim, é um plano de ação, tá? A gente fala em PDCA, que basicamente é diagnóstico, elaborar a análise de processo, análise de fenômeno, arma um plano de ação, dá seguimento, vê se tem resultado e padroniza. Isso é basicamente um modelo de sistema de gestão que é extremamente eficiente, tá? Então, dentro desse processo, tem que entender isso. Faz o diagnóstico, vai doer? Vai, tá? Faz aí um PDCA, faz uma análise SWOT, faz rodar, e depois, quando está muito bom e a coisa realmente está num patamar que as pessoas estão dando resultado positivo, aí entra o SDCA, que é a perenidade, tá? Próximo, por favor, Dani. Aqui um pouco de KPIs, tá? Mais uma vez, não vou tomar muito tempo de você nesse sentido, tá? A gente fala de pré-negociação, quando a gente fala de diagnóstico, negociação, pós-negociação, mobilização, comunicação, integração de operações e planejamento. Quando a gente começa, dentro de um processo de gestão, mudar a modelagem e o modelo da empresa, a comunicação ela é fundamental. As pessoas têm que entender o porquê que vocês estão fazendo, tá? Eu não sei se algum de vocês já teve a possibilidade de fazer curso de Cabala, tá? Cabala, eu fiz curso de Cabala, são 3 módulos, e a cabala, ela muda a tua forma de enxergar a vida e as tuas atitudes. Então, não faça sozinho a cabala com alguém da família, porque senão vão dizer, pô, o que que esse louco está mudando a forma de ser? O que que está passando por a cabeça desse cara, tá? Então, quando a gente fala em sistema de gestão, é como cabala, tá? Comuniquem, tá? Eu, particularmente, gosto muito, além das reuniões mensais, tá? Com o meu CEO, com o CFO, tá? Eu gosto muito de reuniões semanais, reuniões de comunicação, tá? Tome um tempo, tá? Aqui no Paraguai, no Brasil também, comunicação é como chá de boldo, tá? Não faz mal para ninguém, tá? Não faz mal. Tome chá de boldo à vontade que não vai fazer mal. Comunicação não faz mal a ninguém, tá? Então comunique, use uma vez por semana, uma reuniãozinha de 15 minutos, aí vai. O cara, a senhora lá da limpeza, vai a mulher do cafezinho, vai o guarda, vai o teu CEO, vai o teu... Todo mundo em pé, nem assentado. Vai ali como diz, olha, essa semana vamos ter essa visita tal, tá? Na realidade, nós estamos pecando, olha, pessoal, na realidade a gente está vendo que estamos tendo muito tempo para atender um cliente, nós tivemos reclamações, olha, na realidade, vamos ter uma auditoria ambiental, olha, na realidade, o resultado foi bom, parabenizo a todos, olha, na realidade tivemos acidente de trabalho, então, é uma reunião de comunicação ampla, mas que todos saibam onde nós estamos, tá? Olha, pessoal, na realidade, a questão de ordem de limpeza nós estamos legal, tá? Olha, na realidade, nós estamos fazendo um trabalho de desdobramento da diretriz, estamos atrasados com algumas ações, então é importante que todo mundo saiba disso, desde o senhor lá da portaria, tá? Até o CEO e o CFO, todos têm que saber. Então, além da reunião mensal, que é mais direcionada, uma de comunicação. Eu gosto muito disso e até hoje funciona bastante bem, né? Próxima slide, por favor. Bom, aqui basicamente também não vou tomar muito tempo de vocês, tá? São definições de indicador, a gente fala como agrega valor, aí vai, pode ser lucro operacional, aí vai resultado operacional sobre investimentos, custos, aí vamos falar em volume, mix, preço, aí vai custo de capital empregado, aí vai todas aquelas informações
que eu já tinha comentado com vocês, são indicadores, tá? Cada empresa, cada unidade de negócio, cada segmento vai ter indicadores específicos, tá? E uma coisa muito importante quando a gente fala em investimento, tá? Busquem sempre verticalizar negócios com sinergias corporativas, tá? As sinergias corporativas elas são muito importantes para tu conseguir mitigar os teus custos, tá? Então, na realidade, tu acaba trazendo custo fixo para custo variável, que é o mais inteligente numa operação e numa gestão de negócios, tá? Quando a gente analisa, pô, vamos, não sei, vamos lá, vamos pensar em uma fábrica de montagem de motores, tá? Pô, será que paralelo a isso eu não posso pensar no negócio de manutenção também de veículos pesados? Pô, isso aí verticaliza o meu negócio. Pô, eu não posso pensar também em ter uma unidade de negócio que eu possa vender peças de reposição, pô, isso aí verticaliza negócio, tá? Nós temos operações aqui de transporte, temos aqui operações de mineroquímica, temos operações de minério de ferro, e há 6 anos atrás tomamos a decisão de entrar no segmento de transporte fluvial, tá? Um investimento caro, tá? Hoje nós temos 55 barcaças Mississippi, cada barcaça sai US$ 1 milhão, são caras, tá? Já estamos indo para o quinto rebolcador, o quinto empurrador, já vamos começar a operação internacional, e hoje, quase 60% das operações da cimenteira nós fizemos com operação própria, ou seja, 60% do dinheiro de operação fica dentro da empresa, tá? Fizemos um CAPEX, fizemos, importante, verticalizamos. Aí tu me pergunta, Kleber, por que que não é 100%? Tem capacidade, sim, mas é importante saber que, na realidade, 40% tem que ser também aquilo que a gente falou lá atrás com os stakeholders, que empresas menores também têm a oportunidade de operar com nós também, que, na realidade, eles também têm a capacidade de crescer. Então, hoje, a nossa é, limite é 60% e não desconsiderar os fornecedores locais que também podem nos apoiar e a gente quer que eles cresçam junto com nós, tá? Então, essa é a ideia, né? A próxima pode ser, Dai? Bom, e aqui não vou tomar mais tempo de vocês, basicamente são indicadores também, que a gente fala taxa em torno de retorno, EBITDA, e aí vai, tá? A próxima, por favor, Dai. E aqui, mais uma vez que eu falei para vocês, aqui me antecipei, né? Quando a gente fala de uma holding, tá? Busquem empresa um, empresa 2, 3, 4 unidades de negócio que vocês consigam, a gente consiga ter sinergias, a gente consiga se complementar, a gente consiga entender que essa estrutura tem que ser uma estrutura que agregue valor para o acionista. E geralmente uma holding, tá? Busquem sempre ter um CEO que seja corporativo, tá? Desculpe, um CEO não, um CFO, um CEO por unidade, mas um CFO corporativo, tá? Que ele consiga enxergar o fluxo de caixa de todas as empresas, até mesmo para a gente poder definir um CAPEX. Quem vai nos ajudar na decisão vai ser o CFO, não tenha a menor dúvida, tá? E também o recurso humano corporativo, tá? Então é muito importante que a gente tenha essa visão, esse pilar em formação de pessoas, tá? Aqui no nosso projeto do Paraguai, foi na época o maior investimento privado, em 2010 foram US$ 400 milhões, e nós tínhamos uma decisão difícil de tomar. Iríamos trazer expatriados para operar a nossa empresa aqui. Expatriado, ele dá resultado rápido, ele é caro, porém dá resultado rápido, sim, ao toque, tá? Porém, depois de 5 anos, ele volta para o país de origem e a gente perde todo o know-how, todo o conhecimento. O formação própria, não. Na realidade, tu forma, é lento, é mais caro, mas o conhecimento, o know-how fica dentro da empresa, tá? Então, tomamos a decisão pelo segundo pilar. Foi um investimento de US$ 3 milhões só em formação de pessoas, e 70 mil horas de formação, tá? Então, foi o melhor investimento que nós fizemos na empresa. Não foi a fábrica de cimento, não foi as barcaças, não, foi formação de pessoas, tá? Enviamos o pessoal para formar e capacitar na China, foram para Portugal, na Argentina, Brasil, temos vários especialistas aqui. E hoje nós temos aqui 100% mão de obra paraguaia, que não deve para ninguém no mundo inteiro. Então, invistam em formação de mão de obra, né? Próxima slide, por favor. Pode passar a próxima, por favor, Dan. A próxima pode ser? Não, e basicamente, pode passar a próxima, por favor, Dan. Pode passar a próxima também? Bom, pessoal, era basicamente isso. As últimas telas era basicamente o que eu já tinha falado, tá? Então, é um pouco
da experiência, um pouco do conhecimento. Nem tudo que foi executado, alguns erros, não, vários erros a gente comete, tá? A gente só consegue melhorar quando a gente comete erros, a gente acaba sendo o dia seguinte melhor do que era ontem, tá? Essa questão de poder tomar decisões de forma corporativa, de forma orgânica, tá? Como estrutura de empresa, tá? Como um colegiado, é fundamental isso, tá? Um grande líder, um acionista, um conselheiro, ele tem que ter a grande capacidade, mais além de comunicar bem, é saber escutar, tá? Processar, escutar, compartilhar decisões, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria compartilhar com vocês bom, e aqui estou aberto a compartilhar e sanar dúvidas que sejam necessárias, tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que foi muita informação, desculpe se falei demais, né? Muito obrigada, Clever. Sempre é bom aprender mais. Fico à disposição para perguntas, pessoal. Juliana? Parabéns, Kleber. Um tema complexo, você circulou várias áreas e aí a gente sabe por que a diferença, né? Mas enquanto você falava, veio muito forte para mim um termo que eu tenho dentro do meu dia a dia, o soft landing, né? Então, quando a gente pensa numa internacionalização da empresa, e você abordou muito bem todas as questões que envolvem diversas camadas, e quando a gente tem um processo de expansão global, então o que se chama de internacionalização, eu vou um pouco mais para expansão global, e aí vem o suave pouso no Paraguai, né, o soft landing, onde existem expectativa e frustração priminhas que andam juntas, né, as expectativas e frustrações, seja dos profissionais, seja do acionista, do conselheiro, como você consegue adequar todo esse teu know-how, pensando, você deu o exemplo foi optado por investir num grupo de profissionais que estão no Paraguai e não trazer um de fora. Mas o soft landing numa internacionalização versus o ajuste de quereres, como você cuida dessas camadas? Juliana, muito boa a tua pergunta, tá? Muito boa. Sumiu. Juliana, muito boa a tua pergunta, tá? Quando a gente fala em expatriados, tá? Em estruturar, é lógico, não tem a menor dúvida que no primeiro momento tu vai ter que ter as tuas pessoas de confiança aqui, não tem a menor dúvida, tá? Então as pessoas de confiança vão ter que estar aqui. Primeiro, quem cuida do caixa, o CFO tem que ser teu, tá? Não tem a menor dúvida, tá? O CEO tem que ser teu, tá? Não tem a menor dúvida, tá? Operações, tem que trazer alguém que conheça do negócio, não tem a menor dúvida, tá? Mas isso vai ser um processo, tá? Que ao longo do tempo ele vai diluir, tá? Não tem a menor dúvida, tá? Então eu te digo que os primeiros 5 anos, tá? Tu vai ter que ter esse mix de estrutura no teu país de origem, com o teu país e o país que tu desembarcou, tá? Bom, quando nós fizemos todo esse processo de internacionalizar a Loma Negra, tá? Foram 7 executivos, eu estava nesse grupo, fomos para lá como 7 executivos, como executivo de confiança do grupo, tá? Quando nós fizemos a internacionalização com a Simpor, eu fui para o Egito exatamente como executivo de confiança, tá? Então tem que ter esse teu executivo de confiança, uma pessoa de confiança, mas a importância de tudo também, a gente fala muito, eu falo muito nessa questão da licença institucional, tá? O país que tu vai estar desembarcando, ele tem que entender, e esse é um grande cuidado que nós temos que ter como acionistas e conselheiros, tá? Que nós desembarcamos num país não é somente para levar o dinheiro desse país, não é isso, tá? Nós vemos para esse país, nós temos obrigação de agregar nesse país responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, formação de mão de obra, tá?
O Paraguai é um país, bom, eu estou há 15 anos aqui, tenho um carinho muito grande pelo país, mas sempre com resultados positivos. O Paraguai hoje, a mão de obra feminina aqui, ela é extremamente produtiva e eficiente, Agora mesmo, nós há um mês atrás passamos uma menina que era nossa engenheira de processo, passou para ser gerente de turno, tá? Ela é gerente, e assim, e é espetacular, tá? Ela trabalha muito bem. E o Paraguai tem uma coisa interessante: 60% da população paraguaia são jovens até 35 anos de idade, tá? Então, é uma população extremamente jovem, com uma grande vontade e capacidade de aprender. Mas voltando à tua pergunta, esse é um mix, tá? Ou seja, tu num primeiro momento querer trazer 100%, ou a grande maioria de expatriado, quem sabe o fluxo de caixa não vai suportar isso, tá? Não vai suportar, tá? Agora, tragam pessoas estratégicas, tá? Eu particularmente diria, operações, CFO e CEO tem que ser teu, não tem a menor dúvida, tá? Não tem a menor dúvida, tá? Recursos humanos pode estar tombando para lá e para cá, tá? Não tem problema nenhum, mas nesse primeiro momento, seja as pessoas da tua confiança. E é normal isso, tá? Não é algo diferente do que as operações de fora do país estão fazendo. Não, não, é exatamente isso, tá? Mas a tua pergunta é muito inteligente, muito positiva nesse sentido, viu, Juliana? É exatamente isso, tá? Juliana? Oi, Kleber. Oi, tudo bem? Parabéns aí, tudo bem? Obrigado. Parabéns Tudo aí pela bem? sua trajetória, muito bacana te ouvir e ver e ouvir também o quanto você tem a cultura atrelada à governança, que poucos conselheiros têm essa percepção. E eu queria entender um pouco do mercado. Você vem de grandes empresas, empresas estruturadas, né, que fala-se normalmente sobre governança. Como que está o restante? As empresas menores, empresas mais familiares? Governança já faz parte de uma rotina ou é algo ainda que você tem que trabalhar o convencimento? Me fala um pouco sobre esse mercado, por Juliana, gentileza. extremamente inteligente a tua pergunta, viu? Te digo que hoje 90% das empresas não têm governança, não tem, tá? 90%, tá? É um problema sério, é um problema, e principalmente governança em empresas familiares, tá? Hoje nós temos um exemplo de governança no Brasil, que é a WEG, tá? A WEG hoje é um exemplo de governança. A Gerdau, do seu Jorge Gerdau, vem uma referência sobre governança. A própria Scania vem com uma referência bastante boa, tá? Mas existe muito, muito desafio. Eu vejo sempre o copo meio cheio, nunca meio vazio, tá? Então eu vejo que nós, como executivos, nós, como conselheiros, empresas de assessoramento, de consultores, esse é o grande desafio da gente fazer com que o pessoal entenda que o conselho e a governança ela é extremamente estratégica, questão de sustentabilidade da empresa e perenidade, não tem a menor dúvida nisso, né? Mas é muito difícil, Poliana, hoje tu sentar e fazer com que esse primeiro caso que eu falei lá do executivo lá, que era o presidente do conselho, ele era o CEO e ao mesmo tempo ele era o acionista. Ele é o cara que criou a empresa, ele é o cara que assina o cheque todos os dias, tá? Então, o quanto é difícil para essas pessoas entregarem um bastão, é muito difícil, tá? E aí passa muito por o que a Juliana falou, essa questão de pessoas de confiança, tá? É muito difícil, mas é necessário. Hoje não tem como dar volta atrás, tá? E as empresas hoje, que elas realmente ficarem predispostas a entender essa diagnóstico de governança e entrar com uma governança, elas vão ser um diferencial, não tem a menor dúvida, tá? Hoje nós analisamos as empresas do Brasil por toda essa questão tributária, as incertezas e tudo. As empresas que não têm governança, elas estão perdidas, não sabem o que fazem, lamentavelmente não sabem. E empresas familiares, aqui o nosso grupo é um grupo, já estou trabalhando com a terceira geração, tá? Eu trabalhei com a primeira geração, com a segunda já estou com a terceira geração, tá? O primeiro era o Tchatcho Bogarin, que era ele e a Dona Yolanda, já faleceram. Agora tem os 3 filhos, que eu trabalho com os 3 filhos, é uma filha e 2 filhos, e já estou com os 8 netos, tá? Que são diretores de unidades de negócio. Agora, na terceira geração, que nós estamos conseguindo, a segunda já um pouco mais, mas agora que estamos conseguindo consolidar mais a questão de governança, tá? Porque são netos que estudaram fora, Estados Unidos, Espanha, Portugal, então vieram já com um conceito diferente, tá? Mas a gente não pode ignorar que o que eles fizeram até agora foi positivo, valeu, tá? Então, Poliana, essa sensibilidade nossa de como acionista, não como acionista, mas como executivo, como conselheiro, de
fazer com que o acionista entenda, não é que o que vocês fizeram está errado, mas a gente pode melhorar tudo isso, tá? Agora, é um trabalho, é um esforço, as empresas não estão estruturadas para isso, tá? Hoje existe uma demanda muito grande de fusões e aquisições, tá? Nós estamos num processo aí também de fazer uma joint venture de uma farmacêutica do Brasil com uma farmacêutica aqui do Paraguai, tá? E tu olha dentro, e empresas farmacêuticas, que é onde move muito dinheiro, não estão estruturadas, não estão estruturadas, tá? Eu tive, para ter uma ideia, e aqui rapidamente, eu visitei uma empresa em Goiânia, tá? Uma empresa farmacêutica, Poliana, que empresa maravilhosa. Olha, eu fiquei assim abismado com a estrutura da empresa. É uma empresa que movimenta muito dinheiro, tá? E os dois donos já estão aí com quase 80 anos, foram eles que criaram a empresa, eles que construíram, eles que tocam o dia a dia da empresa, tá? E aí, conversando, batendo papo, falando e conversando de governança, então, nós não temos governança aqui, você não tem conselho, nós não temos conselho. Tá, e como é que está a sucessão de vocês? Nós temos dois filhos, um engenheiro, uma engenheira civil, que não quer o negócio, e o meu outro filho comercializa gato. Mas como é que é gato? O cara se dedica a comercializar gato, tá? Eu disse, mas como é que pode? Ele compra e vende gato, tem gato. O cara começa. Tu acha que vai ter. O que vai acontecer? O que é notório numa empresa dessa, tá? Um grande vai vir e vai comprar, não tem a menor dúvida, tá? É questão de tempo. E eu falei para eles: olha, lamentavelmente vocês estão muito próximos de ser comprados por um grande, tá? E a empresa de vocês está perdendo valor de mercado. Hoje, uma empresa que tem governança, Poliana, tem 30% mais de enterprise value, que é valor de mercado. 30% mais. A empresa que não tem governança, ela vale 30% menos. Então já começa por aí, tá? Então a tua pergunta é muito, muito interessante, muito inteligente, que as empresas, a grande maioria, não está preparada para isso. E, lamentavelmente, quem não está preparado vai ser adquirida por outra, não tem a menor dúvida, né? Mas com preço menor também, né? Totalmente. E aí são as oportunidades. Quem está estruturado vai comprar bem, né? E aí passa, Poliana, por aquilo que nós falamos da questão dos CAPEX, tá? De quem tem dinheiro em caixa, é perigoso, vai buscar no mercado empresas que estão com menor valor de mercado, tá? Porém, é pouco estruturada. E aí, rapidinho, com o modelo de gestão, consegue dar resultados fantásticos, né? Muito obrigado, Kleber. Não, obrigado você pela pergunta. Leonardo? Ô Kleber, boa noite todo mundo. Obrigado, Kleber, aí por nos brindar com tanto conhecimento e experiência, né? Acho legal você falar sobre a questão da organização institucional, do ponto de vista da governança. E uma das coisas que a gente mais vê com o pessoal que vem buscar soluções, né, oportunidades no Paraguai, é justamente olhar para o seu interior antes de pensar sair, né? Então, eu queria te perguntar assim, como que a gente consegue lidar de uma forma positiva para alinhar as expectativas de quem vem até nós procurar informações sobre o Paraguai com a realidade? Porque tem muita gente que pensa que no Paraguai as coisas vão ser mais fáceis, com jeitinho, aquela coisa toda, ou então que vão ser especiais de alguma maneira por estarem vindo querendo fazer algum tipo de investimento, pensando que aqui no Paraguai as coisas são mais bagunçadas de alguma maneira do que como é no Brasil. E a realidade é bem diferente, né? Nós que estamos aqui inseridos no Paraguai, a gente sabe que existe deficiências como em qualquer outro país, mas também existe aqui uma ânsia muito grande por regulamentação, por fazer as coisas certas, por progredir como nação, como organização, como país de exemplos, né? A gente vê isso não só na parte de governo, mas na parte de população como um todo. E como que a gente consegue alinhar essa expectativa do que o pessoal vê na internet, do pessoal falando, divulgando, que é tudo as mil maravilhas, com o que realmente a gente tem para oferecer de Paraguai como um país sério de oportunidades e não para oportunistas? Leonardo, muito, muito bom o teu comentário, tá? Não existe ambiente perfeito. Não existe, tá? Olha, eu já trabalhei nos 5 continentes, em países diferentes, não existe ambiente diferente, tá? A gente fala muito dos alemães, tá?
eu tive a possibilidade de trabalhar com alemães da Polisius e Cayenne, tá? Que são os caras extremamente criteriosos, tá? Mas tira o manual deles, os caras não sabem dar um passo, tá? E nós, como latinos, somos extremamente criativos, tá? Acho que a gente é até criativo demais, tá? Em algumas coisas. Mas não existe ambiente perfeito, tá? E quando a gente fala do Paraguai, tá? É bem colocado o teu comentário, que as pessoas acreditam, e tem vários especuladores que acreditam que desceram no Silvio Petiross no aeroporto, vieram até o hotel e são especialistas em Paraguai, na Elda. Então, como tem gente assim, né? Tá? Então, Leonardo, as pessoas acham que tudo é fácil, que aqui não tem estrutura, que não tem critério. Não, não, o país é um país sério, tá? Nós estamos num país sério, tá? Tem muito a ser desenvolvido? Tem, não tem a menor dúvida disso, mas tem muito a ser desenvolvido, né? E o que que eu vejo? A nossa Câmara Comercial Brasil-Paraguai, ela tem esse diferencial, tá? Eu estou como conselheiro da Câmara, nós temos essa obrigação de, mais além de fazer negócios, nós temos a obrigação de orientar o nosso associado, tá? Orientar a quem nos procura como é realmente o Paraguai, tá? O Paraguai não é um país que tu chega aqui e faz qualquer coisa. Não, não, não é assim não, tá? Não é assim, tá? Um exemplo claro, o pessoal que não toma vacina da febre amarela não entra aqui, não é bagunçado, não, não entra, tá? E se saiu lá de São Paulo, deu zebra, chegou aqui no Silvio Petiross, tem gente, não entra, tá? Não entra, tá? Nós tivemos no ano passado, nos últimos 6 meses, 37 mil pedidos de residência temporária no Paraguai. E com isso tudo, o Paraguai começou a ajustar processo, hoje está muito mais difícil tirar residência temporária, não é aquilo que era antes, tá? Então, qual é a nossa obrigação como Câmara, nossa obrigação como executivos, nossa obrigação como conselheiros? É mostrar que o Paraguai, tem oportunidade, não tenho a menor dúvida disso. Como eu falei, ele tem que ser pauta do conselho, mas não é chegar aqui de qualquer forma, tá? Nós temos casos aqui de empresários brasileiros que acreditam que tudo é fácil, que tudo é barato, vieram assessorados por gente que não sabe nem o que é o Ministério de Meio Ambiente para ter uma licença ambiental. O cara desmobilizou a estrutura no Brasil, veio para o Paraguai, montou a fábrica, não tem energia, não tem licença e não consegue operar. E aí, o que que faz? Tá? Tá? Então, a nossa Câmara, ela realmente tem esse diferencial de dar esse valor agregado de dimensão. Olha, na realidade, existe, pensa em ir para o Paraguai, vai ter a tua rentabilidade, vai ser um braço de operação que vai te potencializar os resultados para a tua amanhã depois ter um cashback para o Brasil de forma adequada, mas de forma estruturada. Vem para cá estruturado, tá? Foi o que a Poliana comentou. Pô, as empresas querem vir para cá, vem aqui com uma malinha. Não, não, não é, tá? Hoje de manhã mesmo me ligou um pessoal que disse, nós queremos montar uma indústria de bateria para carro elétrico. Tá, e aí, tá? E aí, tá? O cara acha que vem aqui e se instala. Não, não é assim que funciona. Como é que é a licença ambiental? Como é que é a questão se é considerado produto que pode ser exportado, quando se não pode, se já tem alguma licença aqui. Eu te falei para o cara, vem cá, tu tem US$ 200.000 para colocar na tua empresa? Não, não tenho. Cara, tu quer vir para cá botar em fábrica de bateria? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, Leonardo, é muito bem colocado a tua pergunta, que hoje as redes sociais acham que chegar no Paraguai você já está ganhando dinheiro. Não, não, não é assim não, tá? Agora, quem vem estruturado, quem vem com esse conceito que falou a Juliana, que falou a Poliana, aí é outra coisa, tá? Tá? E outra coisa importante, tá? Outra coisa importante. O Paraguai é um país de 7,5 milhões de habitantes, tá? O que que aconteceu com a Petrobras aqui, com a Rio Tinto Alcan, tá? Eles vieram, a gente fala em espanhol, soberba, vieram com vaidade, achando exatamente isso, Leonardo, que iam chegar aqui e fazer qualquer coisa. Negativo. Foram, o Grupo Zapac comprou as operações da Petrobras, a Rio Tinto Alcan chegou aqui, bateu na porta do Brasil, eu quero uma turbina de Itaipu para mim. Os caras, que negócio é esse, cara? Não, não é. Itaipu é nossa, não é de vocês, tá? Os caras não conseguiram. Então não é descabido pensar, quando vier ao Paraguai de forma estruturada, pensar numa aliança com uma empresa paraguaia que seja de referência. Não é qualquer Joãozinho da esquina, não, não é isso. A gente fala aqui Baí, Baí. Não é qualquer mais ou menos, não, tá? Se quiser vir, venha, tá? A Votorantim e Camargo Corrêa, quando vieram para cá, financeiramente, tecnicamente, não precisavam de ninguém. Vieram e se associaram com o nosso grupo local. Tiveram algum problema institucional? Nenhum, nenhum, tá? Então, isso que nós temos que tomar cuidado. Quem sabe algumas empresas, já conversei isso com a Poliana um tempo atrás, com a Juliana, né, Juliana, a gente conversou sobre isso,
vir para cá, quem sabe, ter uma participação de empresa séria. Tu vai mitigar muita coisa e saber agora, o assessoramento nosso como Câmara e fazendo esses eventos aqui que nós estamos fazendo, é nossa obrigação de multiplicar essas, mitigar incertezas, multiplicar informações, como nós fizemos lá, né, Elder, lá em Goiânia, né, que foi muito bacana também, né? Nós temos que fazer isso. Agora, em agosto, nós vamos fazer esse evento que nós estamos fazendo aqui, vamos fazer em Belo Horizonte, tá? Então, nós temos essa obrigação, tá? Então, não sei se eu respondi, mas é nessa linha, tá? Bom, obrigado aí, Kleber. Eu falei no início que a gente ia tentar terminar até às 11 horas, né, por causa do jogo do Paraguai, porque eu já conhecia o como é bom ficar ouvindo aí Obrigado. essa experiência e todo esse conhecimento. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado pela resposta. E uma coisa que a minha falecida mãe dizia: experiência não tem sentido nenhum se tu não pode compartilhar. Se tu não pode dividir, não tem sentido nenhum, tá? Então, acho que a gente está fazendo aqui é compartilhando experiências, tá? Os acertos, os erros, né? E a gente aprende muito mais com os erros, né? Tá enxergando ao lado, tendo essa sensibilidade, mas a melhor coisa que tem é compartilhar experiências. Não tem nada melhor do que isso, viu? Então, fico muito grato, muito honrado de poder estar aqui com vocês, né? E compartilhando toda esse tempo de experiência, e com certeza virão outros mais, né? E como Câmara, à disposição sempre a gente divulgar esse trabalho, que o nosso trabalho da Câmara não é apenas um trabalho de negócio, é um trabalho de orientação, né, Leonardo? Tá? É um trabalho de realmente garantir a qualquer investidor, empresário que vem aqui fazer a coisa certa, tá? Então essa é a nossa grande obrigação moral e ética como Câmara, né? Muito obrigada, Clever. Obrigada, pessoal, por estar presentes. E a gente se vê numa próxima ocasião. Tá bom. Muito Obrigada, obrigado. boa Obrigado, noite. pessoal. Obrigado, boa noite, obrigado.